de hoje, gente. Começou eu querendo fazer só uma pele, então a proposta era fazer mais uma pele, não sei o que, os olhos foi indo, o negócio foi indo, foi andando e foi ficando do jeito que vocês vão ver. Mas a maquiagem de hoje foi inspirada naquela cliente que não sabe muito o que ela quer. Se ela quer uma maquiagem mais escura, se ela quer uma maquiagem mais neutra, mas não pode ser muito neutra porque tem que ter alguma cor, mas também não quer escuro, mas também não quer o preto. Então, é um meio termo aí do negócio. É uma pele bem iluminada, gente. A pele tá muito iluminada. Então, quem não gostar, desculpa, mas ela tá muito iluminada. E os olhos eu não usei muita coisa. Eu usei uma paleta nova da Nairana, muito linda. Vou mostrar no vídeo, vocês vão ver. Mas o olho ficou uma coisa, sei lá, não ficou muito escuro, mas é uma maquiagem que aparece, sabe? Que deixa a cliente com, sei lá, eu achei muito bonitinha. É uma maquiagem que eu amo fazer, porque eu gosto muito também dessa coisa mais leve. Um olho sem muito, sei lá, sem muitas técnicas elaboradas e tudo mais. Então é isso, espero que vocês gostem e assistem. Vamos lá, vou começar limpando a pele dela com essa água micelada Nivea para tirar todas as impurezas do rosto, para receber a maquiagem. E vou usar esse tônico para ajudar aí na limpeza mais profunda do rosto. Esse é da Nairana e ele tem um cheirinho bem bom também. E aí vou aplicar esse blur da Cola. Gente, eu já tenho usado esse blur já faz um tempo e eu amo ele. Tira toda a oleosidade do rosto, sabe? Deixa o rosto bem sequinho e ajuda também em algumas imperfeições, linhas finas e tudo mais. E é bem fácil de aplicar também. A base que eu vou usar, eu não mostrei aí, mas é a base da Milani. Eu comecei aplicando a 09 com o pincel língua de gato, porque essa base é bem chatinha de aplicar, ela é mais grossa, então eu prefiro aplicar com o pincel e depois vim com a esponja dando batidinhas para fazer todo o acabamento. Em toda base que eu uso, gente, que eu faço o acabamento com a esponja, porque eu acho que fica mais bonito também. Só que aí eu percebi que essa base ela ficou um pouco escura pro tom de pele dela. E aí eu venho com a 06, que é mais clara, e vou aplicando por cima, dando batidinhas para chegar numa cor mais próxima à tonalidade da pele dela. Para fazer a área de iluminação, eu vou usar esse corretivo da Maquiê, o Canelle. É uma cor nova que eu comprei recentemente com esse pincel da Ruby Rose Língua de Gato, maravilhoso para fazer essa aplicação. E eu gostei da tonalidade desse corretivo porque ele nem é muito amarelado como o Vanilla, mas ele também não é muito rosado como o caramelo, assim, sabe? Ele é uma cor mais neutra e bem maravilhoso. Muita gente fala que tem dificuldade em usar os corretivos da Maquiê, mas, gente, eu uso sempre ele diluído. E aí ele fica bem molhadinho e mais fácil de aplicar. Eu fiz aí a área de iluminação, né, na parte central do rosto. E vou usar essa outra cor para fazer os contornos. Começo aplicando nas laterais com o pincel. Então, aplico bastante. E aí eu venho com a esponja dando um acabamento todinho. Sem querer eu tirei um pouco do produto. E aí eu tô aplicando mais, só que é isso, é vir com o pincel e aí dar o acabamento com a esponja logo após. Testa, mesma coisa, vou aplicando com o pincel bem próximo à raiz do cabelo. E aí eu vou dando batidinhas com a esponja, sempre pra ir dando esse acabamento, gente, pra não deixar uma coisa também muito marcada. E aí faço o nariz com o pincel de esfumar, movimentos de vai e vem, da parte de cima próxima à sobrancelha até embaixo, deixando isso tudo esfumadinho, tendo cuidado para não deixar nada marcado, sabe? Para não ficar muito estranho. E aí eu volto para fazer toda a correção abaixo do olho com o corretivo. E por que eu fiz aí diferente? Porque às vezes, quando eu vou fazer o contorno, o corretivo ele seca, sabe? Aí fica acumulando nas linhas. Então, dessa vez eu mudei, eu resolvi fazer o corretivo depois, para assim que eu aplicar o corretivo, eu já vi com o pó e não ter o perigo de acumular nas linhas nem esse corretivo secar. Então, como sempre, eu aplico com o pincel e vou dando batidinhas com a esponja. Caso saia um pouco do contorno, é só você vir de novo com o pincel do contorno e retocar um pouquinho. E eu venho com um corretivo mais escuro, porque, gente, eu morro de medo dessa área de iluminação ficar muito clara, sabe? E às vezes na foto fica muito evidente, fica aquela coisa muito clarona, sei lá, fica estranho. Então eu venho com um pouquinho mesmo desse corretivo da Tracto, mais escuro, e aplico por todas as áreas onde eu apliquei o corretivo e vou dando batidinhas pra espalhar tudo isso. Hora de selar tudo isso com pó, eu vou misturar esses dois aí, que um é claro demais e o outro é amarelo demais. Então eu misturei e fica a cor perfeita, que é o da Bitar e da Paiô. Nas áreas onde eu coloquei o corretivo, eu passo com a esponja, pra deixar essa área
bem selada, não correr o risco de cair nenhuma sombra aí e manchar. E aí vou só dando batidinhas. Essa esponja, gente, é uma daquelas baratinhas mesmo, não tem marca não. Então aplico e aí depois eu venho com o pincel, tirando todo o excesso que fica nas áreas. E depois disso eu venho com o pó e vou aplicando pelo restante do rosto com um pincel mesmo. Dando batidinhas, nunca arrastando esse produto para não correr o risco, sei lá, da base ainda tá molhada, sabe? Você acaba manchando. Então, sempre dando batidinhas. Hora do contorno. Aí, eu vou só realçar os contornos que eu já fiz com esse produtinho aí da NYX, para deixar ele mais evidente, sabe? Mais escuro, porque às vezes quando a gente aplica o pó, acaba saindo um pouco do produto. Então, só para deixar em evidência mesmo essa cor. O blush de sempre, do Boticário. Amo esse blush, ele tem um tom bronzeado bem bonito. E ele já tem um brilho, sabe? Se aquela cliente, sei lá, ela não gosta muito de iluminador, você só passa esse blush mesmo, porque ele já dá um resultado bem incrível na pele. Fica um brilho bem bonito mesmo. Iluminador, minha paleta de iluminadores da Ruby Rose, que eu amo. Gente, essa paleta fica fora de estoque, né? Isso daí sou eu molhando com água mesmo. Coloco água diretamente no iluminador para ele ficar mais potente, porque nessa maquiagem eu quero dar uma proposta de pele bem iluminada mesmo, gente. Bem iluminada real, assim. Bem iluminada. E aí, se ficar muito forte, você vem com a esponja e vai dando batidinhas mesmo para tirar um pouco do excesso. Faço nariz. Nariz eu faço um pouquinho menos também para não ficar aquela coisa muito estranha. E lateral do rosto eu aplico bastante para deixar isso bem iluminado mesmo. Ai, gente, eu amo pele assim. Eu sei que esse iluminador que eu tô passando já é tipo demais, né? Vamos supor, para uma cliente de maquiagem social, mas é uma opção mesmo. Se surgir alguma cliente que gosta, porque eu tenho clientes que amam iluminador e usariam demais essa pele. Indo para os olhos, eu vou usar o primer da NYX como potencializador de sombra. E vou começar com uma sombrinha mais clara. Gente, o olho, eu acabei gravando à noite, aí meio que eu fiquei na frente da câmera, enfim. Eu tenho que gravar à tarde dessa forma, mas eu acho que vai dar pra vocês verem direitinho. Vou fazendo um esfumado de leve, começando de fora pra dentro. Esse olho vai ser super simples, não vai ter nada, nada, nada demais, sabe? Vai ser uma coisa muito simples que todo mundo vai conseguir reproduzir, eu tenho certeza. E é uma maquiagem que fica linda, mais pele, um olho mais, sabe? Mais cílios postiços, enfim, eu amo. E aí vou aplicando de fora pra dentro, fazendo todo esse esfumado. Então, com essas duas sombras, essa mais escura e essa daqui é que eu vou aplicar na pálpebra móvel, essa paleta da Anayrana, ó, a paleta de sombras da Anayrana. E aí, com o mesmo pincel, eu venho com a sombrinha mais escura, só que eu não trago ela muito lá pra dentro, sabe? Eu deixo ela mais nessa parte de fora mesmo do olho. E sempre com movimentos circulares, prestando atenção no acabamento do esfumado. Esfumado não é uma coisa rápida, gente, pra fazer. Tipo assim, você botou lá a sombra, acabou. Não. Você tem que ficar esfumando, esfumando, até você ver que a transição de cores tá boa, sabe? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas é só ter paciência mesmo e esfumando para sempre. Amém. E aí eu venho com a segunda sombra, só que eu tô usando um pincel de esfumar porque eu não quero que essa sombra fique muito marcada, sabe? Aquela coisa muito certinha. Eu quero que fique só, sei lá, bem de leve mesmo, espalhado. E aí eu vou aplicando, por isso que eu tô aplicando com o pincel de esfumar, pra não deixar nenhuma marcação em evidência. Então eu vou aplicando até o fim do olho mesmo. E eu volto com um pouquinho daquela sombra mais escura, só pra dar uma esfumada, uma transição de cores aí, não ficar nada muito marcado mesmo. E vou fazer um delineado falso. Eu pego um pouquinho de sombra preta e um pincel mais retinho e vou fazendo só um esfumadinho bem básico na raiz dos cílios. Cílios postiços, eu seguro assim os cílios para a cliente não precisar abrir o olho, para ter cuidado para não borrar. Os cílios que eu vou usar é de mim, que eu sei que eu falei, gente, que eu vou deixar o link aqui, só que o link de que eu comprei esses cílios não tem mais o anúncio, que às vezes eles saem fora do ar. Então, por isso que eu não coloquei no vídeo passado. Vou usar essa sombra também da paleta Nairana para fazer a sobrancelha dela, com esse pincel da Makeup. Então, a sobrancelha eu vou só contornando mesmo. Eu sei que a sobrancelha dela é mais fina, dá pra fazer algo mais
grosso e tudo, mas a proposta não foi essa. Eu quis mesmo evidenciar os pontos fortes do rosto dela. Então a sobrancelha eu procurei não mudar muito, sabe? Formato, nem nada, deixar um pouco mais natural mesmo. E aí, com essa sombrinha e um pincel de precisão, eu vou fazer toda a parte inferior dos olhos. Só que eu começo aplicando de fora até a metade do olho. Então, eu não venho até dentro, porque dentro eu vou colocar uma outra sombra aí no canto interno. Então, eu venho com a sombra mais clara. E agora, eu venho com a sombra mais escurinha. Pra deixar essa parte aí um pouco mais escuro mesmo. É claro que eu vou aplicar uma sombra escura para deixar mais escuro. A minha explicação ficou maravilhosa nessa hora. E aí, eu venho com a mesma sombra que eu usei, gente, na pálpebra móvel e no cantinho interno. Eu sei que no vídeo não parece ter muita diferença, sabe? Mas ao vivo dá pra ver. Tem coisa que, infelizmente, o vídeo não mostra, mas ao vivo você consegue perceber, sim, a diferença. Máscara para cílios nos inferiores. E aí eu venho com um cotonete só pra tirar o excesso, pra não ficar borrando, sabe? Porque isso acontece muito comigo, de ficar borrando na parte de baixo dos olhos. O batom que eu usei foram esses dois, um gloss com um batom nude. E a maquiagem foi essa. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Deixa sugestões aqui para as próximas maquiagens. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada aos 70 mil inscritos que a gente fez aqui. Vocês são demais. Amo vocês e beijos. Tchau.